Olá pessoal, eu sou o Dr. Fernando Santella e hoje eu vim conversar sobre um assunto que voltou a ser moda na mídia sobre saúde e que já tinha sido esquecido por muita gente e só era lembrado no calendário vacinal, que é o sarampo. O sarampo é uma doença classificada como doença exantemática. O que significa isso? Aquelas doenças que dão mancha na pele, provocada por um vírus, que é o vírus do sarampo, e pode provocar algumas alterações no corpo que levam de uma doença leve a uma doença mais grave, uma doença que pode levar à morte, principalmente em crianças e pessoas debilitadas. O sarampo entra no quadro do calendário vacinal junto com a vacina tríplice viral. As vacinas são aplicadas nas crianças aos 12 meses de idade, a primeira dose, aos 15 meses de idade, a segunda dose, e depois entre 11 e 19 anos, a depender da tua classificação, do teu calendário vacinal. Se a criança nunca tomou a vacina, é feita uma dose e uma dose de reforço, e após aos 30 anos, se você não sabe se tomou, se você não sabe como é que é a carteirinha vacinal, se você não sabe a sua situação, é feita uma única dose. Entre 11 e 19 anos de idade também funciona da mesma maneira. Poxa vida, não sei como é que é a minha carteira vacinal. Então é feita uma dose e uma dose de reforço. Por que a preocupação com o sarampo? O sarampo no Brasil ele era tido como extinto. O Brasil era um país livre do sarampo, era essa a classificação. Nos últimos tempos houve uma grande imigração ao Brasil. Há dois eventos que fazem com que o sarampo tenha voltado, que é principalmente a imigração de pessoas vindas da Venezuela, em que o quadro vacinal, a classificação das pessoas, a vida das pessoas está muito difícil, portanto a saúde também está difícil, as pessoas têm mais contaminação. E elas trouxeram o sarampo para cá, associado ao maior número de cruzeiros. Veja que curiosidade, né? Pessoas de outros países fazendo cruzeiros que passam pelos portos do Brasil e trazem também o sarampo. Por isso uma doença social, uma doença de transmissão. E aí você pode me perguntar, doutor, como é que é feita a transmissão do sarampo? O que acontece com o sarampo? O que o sarampo provoca? A transmissão é feita por gotículas de saliva. O sarampo provoca, como eu disse, uma doença exantemática, exantemas pela pele, que são erupções, são manchas pela pele, associado a febre, dores no corpo, dores articulares, aquele mal-estar geral, como se fosse uma gripe, tosse seca e, porventura, alguns sintomas neurológicos, como dor de cabeça, às vezes turbação visual. Pode afetar os pulmões, pode afetar o sistema neurológico e pode levar à morte. Por isso, a vacinação é o grande recurso que nós temos contra o sarampo. É feita uma dose, às vezes a vacinação ela é falha, por isso o governo... a Secretaria de Estado de São Paulo, do Estado de São Paulo, fez uma campanha para o dia D contra a vacinação contra o sarampo, que é o chamado vacinação de bloqueio, ou seja, se você não sabe se a tua carteirinha vacinal se perdeu, se ela está desatualizada, são então, portanto, feitas 2 doses da vacina, sendo feita uma e depois uma dose de reforço, e o alvo dessa campanha era principalmente pessoas entre 15 e 30 anos de idade, né? Não que as outras pessoas não fossem importantes, são sim, crianças precisam ser vacinadas e por isso, por conta da gravidade que a doença pode trazer, a vacinação é de grande importância. O sarampo, como toda doença viral, não tem cura, o próprio corpo cura essa doença, né? A gente corre atrás dos sintomas e de todas as repercussões que os sintomas podem trazer, por isso a gente precisa prevenir ao invés de remediar. Dê uma olhada na sua carteira de vacinação, veja se seus filhos, seus irmãos, as crianças que você conhece estão com a carteira vacinal em dia. Se isso está ok, muito bem. Se não, procure um posto de saúde. A vacina é gratuita, aplicada de maneira muito simples e
previne muito o sarampo. A dose é muito segura, não há contraindicações à vacina do sarampo. A única contraindicação seria a alergia ou reações a uma vacina que já foi feita anteriormente, então por isso precisa ser feita a vacina, e previne contra essa doença que voltou a assolar o Brasil, né? No estado de São Paulo foram registrados 2 casos o ano passado, em 2018, e já até o meio do ano de 2019, mais de 350 casos. Então é preciso ficar em alerta. Tá certo, gente? Grande abraço, até a próxima!